Vamos tentar nosso contato com a Eni, para ver se ela escuta a gente direitinho aqui no Tudo Mais. Eni, ela é deficiente visual desde os 7 anos de idade. E nós vamos conversar com ela. Ela é professora de Braille, de acessibilidade, tem uma história maravilhosa. Vamos ver se ela está ouvindo a gente agora? Oi, Eni, tá me ouvindo agora? Sim, Ah, bom dia para a senhora. Que alegria te receber por aqui. bom dia, a alegria é minha. Muito obrigada pela oportunidade. Ai, que excelente. É Eni Kinderman. É assim que fala o sobrenome da senhora? Que Sim, mas chique. pode me chamar de você. Ah, então tá bom. Desculpa. Vamos lá, Eni. Eu estava falando aqui para quem está assistindo a gente que você é professora de Braille, de acessibilidade, participa aí, integrante da Associação de Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil, a ADBEV, tá certo? A Deveb. A Deveb. Me diz uma coisa, Isso. vamos falar um pouquinho hoje sobre a sua história, que é tão inspiradora, tão maravilhosa. Gente, olha, ela faz tudo sozinha. A gente fez um teste aqui antes de começar o programa. Ela mexe no celular, super ativa. Você tem praticamente uma vida normal, não é isso? Procuro ter, né? Claro que a gente Aham. tem algumas limitações, mas eu procuro sempre me aprimorar, aprender, crescer dentro da acessibilidade, vencer os limites. Me diz uma coisa, assim, me conta um pouquinho da sua história, Eni. Aos 7 anos, o que que aconteceu? Vamos lá. Bem, eu nasci com a visão normal e a partir dos 3 anos a minha mãe começou a perceber que eu já não falava eu vi, e sim eu ouvi. Isso chamou a atenção dela, da minha tia. Eu também tinha me atirado do berço, devia ser uma criança assim, né? Muito quietinha. Um amor. E, Ah, e aí a minha mãe me levou ao médico e eles disseram que tinha que fazer cirurgia. Eu fiz algumas cirurgias. Mas aos 7 anos eu perdi completamente a visão. Então foi gradual, né? Eu fui perdendo aos pouquinhos, cheguei a entrar na escola, mas naquela época não se falava de acessibilidade, inclusão, isso não existia. E eu me senti muito deslocada, as professoras também não sabiam o que fazer comigo. Então eu comecei a vivenciar essa fase, né, de um pouco de isolamento, de estar só dentro de casa, e voltei a estudar por indicação de uma prima minha, né, que era jornalista, então ela tinha mais conhecimento e tudo, aos 13 anos. aos 13 anos, então a senhora foi para a escola, estudou. E como que entra a história de ser professora? Em que momento que surgiu esse desejo aí no seu coração? Quando eu estava estudando na escola, eu tinha um meio período em sala de aula e outro meio período eu ficava esperando minha mãe, porque nós morávamos, na verdade, né, um pouquinho longe da escola, então ela me deixava, voltava para casa, e nesse período eu ficava na sala de apoio, sala de recurso, na escola estadual, e lá tinha bastante crianças cegas, e eu Olha. comecei a ajudar a professora. Então eu comecei a brincar com a criatividade, imaginação, a sala de aula virava uma floresta, um parque, uma praia, e eu comecei a gostar disso, sabe? De interagir com as crianças e fui fazer o magistério. Assim que chegou o momento, né, que eu acabei o antigo ensino fundamental, eu fui para o magistério. Olha só. Lá para cá, Ah. de lá para cá eu tenho feito isso. Acabei não seguindo a carreira, profissionalmente falando. Eu prestei um concurso público, passei e houve algumas dificuldades para eu ser aceita como estagiária na época, Concurso do quê, mesmo Eni? Concurso do quê? do Estado mesmo, Ah, da tá. Para qual cargo? Aham. Secretaria da Segurança Pública. Eu fui Uau! agente de telecomunicações. Uau! É mesmo? Por quanto tempo? Até aposentar, por 30 anos, né? Eu trabalhei 30 anos na 30 anos. secretaria.
Ah. Isso. Mas, paralelamente, eu continuei dando aula de braille, porque eu sou braillista e como voluntário, eu nunca cobrei para dar aula. Eu dou aula online, presencial, workshop em instituições, eu estou sempre assim ativa. Então quer dizer que esse trabalho que você faz aí para ensinar Braille, você não ganha nada, você faz mesmo para ajudar as pessoas. Sim, sim, Ah, porque o Braille abre caminhos, né? Hoje em dia se fala muito da tecnologia, sim. então muitas pessoas com deficiência visual já não querem mais aprender o Braille. Ah, não, é mais fácil digitar ou falar, né? A gente entra ali no botãozinho do editor, no botãozinho de voz ali, você toca e fala e escreve, enfim. Mas não tem como alfabetizar uma pessoa, não tem como a pessoa realmente conseguir colocar as suas ideias, o seu eu em palavras, se ela não tiver o acesso à leitura. A leitura tátil, né, para ver realmente como que a palavra é escrita. Então eu amo o Braille, defendo o Braille sempre. E a Bíblia em Braille hoje é uma realidade aí, né, para as pessoas, é acessível. O que que a senhora acha? O que que você, perdão, o que que você acha disso, assim, ter essa facilidade, né, hoje de ter disponível a Bíblia em Braille? É maravilhoso. Nós começamos a ter esse sonho lá em 1989, quando um grupinho de pessoas que queriam evangelizar outras pessoas com deficiência visual se reuniu e nós não tínhamos material nenhum. E na época eu trabalhava na Fundação Dorina e lá tem muito braille, era revisora braille. E eu falava, puxa vida, cadê a Bíblia em braille, um folheto em braille, um inário em braille? A gente não tem nada. Então a gente começou com esse sonho e aí surgiu uma parceria com a Sociedade Bíblica e hoje é uma realidade. Hoje Todo o Brasil. é verdade, a gente já trouxe esse assunto aqui no programa e é um trabalho incrível aí que é feito, né, de acessibilidade para levar a Bíblia, a palavra do Senhor para as pessoas, né, que às vezes não têm a visão tem parcial ou não tem a visão total. É incrível esse trabalho realmente. E olha, gente, o currículo aqui da Eni é assim, é sensacional, sabe? É para a gente parar e pensar. Ela já estudou balé, já aprendeu alemão, ela dá palestras e aconselhamento, ela tem um livro para publicar e com planos de outro livro já também. E eu quero saber o seguinte, Eni, quando que Jesus entrou na sua vida, você pensou assim, não, é isso que eu quero, é para isso que eu vou me dedicar? Quando? Me conta um pouquinho disso, dessa fase. Foi aos 16 anos. Com essa problemática da visão, meus pais queriam muito encontrar uma solução para mim. Então, tudo que você puder imaginar que fosse de recurso para eu voltar a enxergar, eles tentaram. Então, médicos, cirurgias, religiões. Nossa, eu passei assim por coisas bem ruins. E aos 16 anos, o meu irmão chegou em casa e ele havia se convertido, encontrado o Senhor Jesus, e ele falou de Jesus para mim. E ele me desafiou, né? Ele me desafiou a conhecer e eu fui mesmo por um desafio à igreja. E quando eu cheguei lá, quando o pastor estava falando de Jesus, eu tive uma experiência pessoal com Cristo. Eu senti bem pertinho de mim, foi uma coisa muito linda, foi um contato assim, ele me abraçou e falou, não te largo mais. E aí eu comecei toda essa caminhada, né? Porque dentro também da igreja há esse desejo, né? Que as pessoas sejam curadas, e é um desejo legítimo. Tem todo de forma e graça. Muitas pessoas ele não cura. E a gente talvez saiba disso algum dia lá no céu, ou nem vai importar mais também, né? Ah, Então, assim, que testemunho maravilhoso, né? Que coisa linda. Parabéns, viu? Que escolha certeira que você teve aí aos seus 16 anos, não é?
Sim, eu entendi. Jesus falou isso para mim, sabe? Que ele me amava do jeito que eu era e que eu Olha, precisava crescer na graça e no conhecimento dele, buscar o reino dele e as demais coisas seriam acrescentadas. E desde então, eu caminho com Cristo e procuro levar também, né, esse amor de Deus, essa não acepção de pessoas para as pessoas com deficiência visual e sem deficiência visual para que elas entendam também. olha só que maravilhoso. Eni, a gente tem várias pessoas participando aqui do nosso chat e tem recadinhos para você. Olha lá. A Catarina deu bom dia. A Keoli disse o seguinte: estou ligadinho aqui. O Keoli, né? Em Blumenau, Santa Catarina. Eliana, Eliara, bom dia. Pastor Ricardo Alves Kinderman, conhece? Meu Bom irmão! dia, graça e paz. Esta é minha irmã, orgulho. Deus abençoe. Amém, pastor. Olha, o que eu li disse o seguinte: são pessoas assim que nos inspiram a ir em diante, mesmo com todas as nossas dificuldades de vida. Deus abençoe todos nós. A Marta, Marta Rosa de Campos. Tive o prazer de participar de um retiro com a Eni. Ela é uma mulher incrível, exemplo de coragem, força. Ela é uma linda pessoa que nos presenteia por Deus com a sua vida. Raquel Lúcia disse que linda. Olha só quantas mensagens, Eni. É realmente Cantor. muito gostoso, né? Assim, e a sua história é muito inspiradora, porque assim, nas suas dificuldades, que você fala, nossa, como é que vai ser a minha vida? Será que não consigo, né, ir para frente? Muito pelo contrário, você dá ânimo para a gente seguir em frente e falar, eu posso tudo, não é mesmo? Se eu estiver com Jesus, claro, não é mesmo? Naquele que me fortalece, né? Aquele que me fortalece, sem dúvidas. E Ani, conta pra Uhum. gente um pouquinho como que é este trabalho feito na Associação Brasileira Evangélica do Brasil aí para deficientes visuais. A ADVEB, ela surgiu então, como eu já falei, né, desse desejo de ter literatura em braille. E eu conheci a Maria Antônia, que tinha o mesmo desejo. Ela era telefonista, onde eu trabalhava como revisora, e ela tinha mais contato com outras pessoas com deficiência visual que também tinham esse desejo de trabalharem para o reino de Deus. E dentro da igreja a gente era muito limitado, né? Muito preconceito, muita dificuldade. Então a ADVEB surgiu dali e o propósito dela continua o mesmo, levar a palavra de Deus às pessoas com deficiência visual. Então nós temos reuniões periódicas aos sábados na igreja. Agora nós estamos na Igreja Presbiteriana da República, na Catedral ali. São todos os E sábados? Só para a gente fazer um convite, quem estiver assistindo e tiver vontade de participar aí, são todos os sábados ou alguns sábados? não, um sábado por mês. Um sábado Um por sábado mês. por mês. Tá. Isso. E aí, também, durante a pandemia, nós estivemos no Google Meet e Deus tem feito esse trabalho crescer, se expandir. A ADVEB, então, nós damos palestras nas igrejas falando dessa forma de amor de Deus que não limita, né, que não separa, mas que sim inclui. E eu acho muito lindo que a base do nosso trabalho tem assim dois apoios muito grandes dentro da palavra de Deus, que é em Êxodo 4:11, quando Deus ali ele mesmo fala, né, que ele cria o surdo, ele fez o cego. E em Levítico 19:14 que ele fala: "Ei, não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço na frente do cego". Então a gente vê assim que Deus tem esse carinho muito grande por nós. E as pessoas precisam entender que Deus é muito, ele é muito mais capaz de cuidar de uma pessoa com deficiência visual, com todas as limitações da sociedade, dando a mão, como ele diz em Isaías, né? Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo, do que simplesmente curar. E tudo bem, né? A cura é bacana? Sim, é. Eu não digo contra, não.
Mas enquanto Deus não faz, e se não fizer, a gente tem que aprender com Deus, a confiar em Deus, a caminhar, nem que seja no escuro, sabe? Quantas vezes eu posso comparar que a vida de uma pessoa cega é igual à nossa vida, a vida como um todo. A gente está andando e de repente, né, a gente pega uma tempestade, a gente, sei lá, cai num buraco. A vida muda muito de repente e a gente tem que aprender a se equilibrar, aprender a confiar em Deus. Então, em todas as áreas, você enxergue, não enxergue, tenha dificuldade que for, Deus é suficiente na nossa vida. E eu acho que esse é um dos motivos de Ele não ter me curado. De eu estar aqui hoje dizendo, olha, independente, né? Como o Jó dizia, ainda que Ele me mate, eu creio nele. Né? Então, ainda que Ele não me cure, eu creio nele. E eu acho que é bem isso, né? Que a Deveb tenta levar para as pessoas. Que relato maravilhoso. Que alegria te receber aqui, Eni. Olha, eu sei que às vezes não é fácil, não é mesmo? Por conta de descriminalização, por conta aí de preconceitos, mas eu espero muito do fundo do meu coração que a nossa conversa aqui tenha tocado e que as pessoas se conscientizem, não é mesmo? Cada vez mais que porque a pessoa não enxerga, mas ela pode fazer o que ela quiser, não é mesmo? Ela pode aí ter uma vida maravilhosa. Olha, gente, ela deu um show com a tecnologia aqui que vocês... Todo mundo aqui ficou assim, olha, de boca aberta. Muito obrigada, Eni. Olha, que Deus te abençoe muito, o seu ministério aí na associação. Que tudo na sua vida seja, assim, abençoado por Deus, porque a mensagem que você trouxe pra gente aqui é esta. Mesmo que Ele não me cure, mesmo que eu enfrente as dificuldades, Ele não me desampara. Muito obrigada, viu, Eni? Obrigada a você, obrigada às pessoas que mandaram a mensagem, a Martinha, ai que delícia te ouvir. Muito obrigada. E posso deixar o contato? Claro, deve. Vamos lá. A Deveb está no YouTube, tem um canal aqui no YouTube e também no Facebook. Então, se vocês quiserem se comunicar conosco, e depois também, se você quiser colocar meu número de telefone no chat, fique à vontade, porque nós gostamos muito de conversar com as pessoas. Então, se houver alguém que está perdendo a visão, que está se sentindo deslocada, a gente acolhe, a gente coloca no grupo do WhatsApp. A gente tem grupos de livros, né, de livros cristãos e pessoas que leem para a gente como voluntários. Então, a gente tem muita coisa aí para fazer para a pessoa com deficiência visual ser incluída na sociedade. Então, se quiserem entrar em contato comigo, eu também estou no Instagram, eu estou no Facebook, Eni Kinderman, tá bom? Excelente, Eni. Tem mais recadinhos aqui, só para a gente finalizar. Olha, a Catarina disse aqui, que testemunho impactante, Deus abençoe você, Eni. Adelaide Pereira, linda, Maria, bom dia a vocês. Gratificante assistir uma live como essa, muito importante. Obrigada por este anúncio. E o que eu li disse aqui, ó, chorando aqui, Deus falou comigo. É isso, Deus usa aí a vida e, né, toda a trajetória de vida da Eni para levar a palavra do Senhor. Eni, que Deus te abençoe de coração, viu? Parabéns. Muito, muito obrigada. Um beijo. Um beijo bem grande. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.